Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui do programa Alta Performance. Hoje nós vamos falar a respeito de emoção, a respeito, na verdade, de como você tem lidado com as suas emoções, a respeito de você conseguir enfrentar os seus desafios e não se abater com ele. Nós vamos falar, na verdade, a respeito de um grande mal, uma doença que é considerada ainda o mal do século, a depressão. Como vencer a depressão? Quais os sintomas, as evidências que podem mostrar que você está sofrendo esse mal? E o que você pode fazer para contornar, para mudar essa situação? Primeiro, reconhecer essa situação, acredito que é o primeiro passo para você depois tomar atitudes, adotar algumas ações para poder vencê-la, superá-la, para que ela não contamine a sua vida, para que ela não destrua os seus sonhos, para que ela não impeça você de crescer, de vivenciar a vida que você pode viver, para você não ter a sua performance comprometida por estar sofrendo com a depressão. E para falar a respeito disso, eu tenho aqui nos estúdios da Vem VTV uma pessoa que é mestre na área, doutor na área. Ele teve esse tema como um tópico de estudo dele, onde ele se aprofundou na UNB. É o Gregório de Sordi. Tenho a grata satisfação de tê-lo aqui nos estúdios. Obrigada, Gregório, pela presença, viu? Agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui, falar sobre esse tema que é tão recorrente, né? Tanto nos estudos acadêmicos quanto na vida de qualquer pessoa, tanto observando no outro, né? Acho que quase todo mundo já passou por momentos na vida que estiveram relacionados à depressão, tanto passando com amigos, familiares ou na sua própria vivência. Então, acho um tema importantíssimo da gente trazer aqui para o programa. Ainda muito atual, né? Muito atual esse tema, sem dúvida. E cada vez mais atual, né? Cada vez mais atual, né? Eita, então você tem que falar pra gente esse negócio de ser cada vez mais atual. Mas antes eu queria uma curiosidade. Por que você escolheu esse tema como seu objeto de estudo? Essa pergunta, como o meu mestrado foi sobre outro tema, né? Eu falei no meu mestrado sobre as vivências virtuais, estava estudando uma coisa um pouco diferente. Eu decidi estudar a depressão, ter essa mudança assim, bem grande no meu tema de estudo, justamente por causa do que os meus pacientes vinham apresentando no consultório particular. Então eu achei que eu tinha uma necessidade maior de aprofundar nesse tema e queria também desenvolver também pesquisas sobre esse tema, porque é muito atual, tem muita gente falando sobre ele, mas não é um assunto esgotado. É um assunto que ainda é necessário que seja muito dito, tanto no âmbito acadêmico, quanto na vida das pessoas, né? Tanto para quem não estuda muito a área, porque é algo que está dentro da vida das pessoas, né? Muito comum na vida pessoal, ou com algum familiar, esse tema sobre depressão, a questão do suicídio. Porque foi muito recorrente no consultório e aí... Exatamente. Se dedicou. Então, assim, fala pra gente o que de fato é depressão. O que é depressão, né? Bom, essa pergunta, ela até depende muito da abordagem que você for estudar esse tema, mas eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que depressão é uma psicopatologia, é uma doença mental, não é um estado de tristeza. Então, assim, hoje eu estou meio deprimido. Não é usual isso. As pessoas falarem assim, né? Eu já estou deprimido. O uso do termo, né? O próprio termo depressão já diz algo que está para baixo, até conotizado na economia, né? Então, na época, tem uma depressão. Então, assim, esse termo traz essa ideia e é muito usado no senso comum como estar deprimido. Então, não é isso. É bem diferente de estar
deprimido a depressão, que você vai apresentar sintomas de apatia, pode ser insônia ou também a pessoa pode querer dormir o dia inteiro. Ela tem insensibilidade a gostos, ela está sem vontade de viver, então tem uma ideação suicida também, pode ter. Esses são sintomas recorrentes, como autorrecriminação também, ela se ataca muito, ela se culpabiliza muito. Então é importante a gente entender eles para identificá-los e para diferenciar dos estados de tristezas que são necessários à vida. A pessoa pode ficar muito tempo assim numa tristeza profunda e não necessariamente ela está sofrendo de depressão, né? Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo, porque dependendo inclusive de algumas abordagens teóricas, disputas até conceituais entre psicologia e a própria psiquiatria, a depressão ela é vista de uma forma diferente por esses eixos de estudo. Então a pessoa pode estar num estado de tristeza profundo, mas que esteja relacionado com a vivência do momento dela. Pode ser uma perda concreta, como uma pessoa, mas pode ser também outro tipo de perda, como uma ideia que eu tinha, um sonho que eu tinha, que agora não vai mais ser realizado. Pode ser algo que é mais difícil até da gente observar. Mas é interessante a gente pensar sobre isso para que não haja uma medicalização quando ela não deveria ser medicada, sabe? Porque é algo momentâneo, né? A não Algo ser que mais a pessoa momentâneo. não esteja suportando, né? Isso. Então, Passar por aquilo. um dos critérios é justamente esse, de você considerar o quanto que aquele sentimento, quanto que aqueles sintomas que a pessoa está, quanto que condizem com a realidade dela, e quanto tempo, quão agudo ele é e quanto tempo que ele está acontecendo, né? Até porque é difícil a gente precisar, por exemplo, quanto tempo que uma pessoa precisa para passar por um luto. Alguns teóricos tentam delimitar isso, mas é bem controverso. E eu defendo muito que esse tempo é muito subjetivo, é muito difícil. Uma pessoa pode passar por 1 ano, outro por 2 anos, outro por mais tempo. Depende muito, varia muito. Então, é importante a gente entender esse lugar de diferenciação de tristeza, de processo de luto e de depressão. Agora sim, parece que ela está muito relacionada sempre ao sentimento de perda, né? Um sentimento de derrota. Né? Eu acho que por 2 motivos. Um, porque o próprio sintoma desses sujeitos, né, eles se sentem, se culpabilizam muito, eles se sentem responsáveis por estarem daquele jeito, eles sentem, tem uma frase que está no Freud fala, que eu acho bem interessante, que assim, eles sentem até nojo das pessoas por estarem ligados a uma pessoa tão deplorável que ela é, entendeu? Então assim, esse sentimento está sempre relacionado à perda, ele aparece o tempo todo no discurso desses sujeitos. Eles sempre falam assim, eu já fui algo e não sou mais. Ou então tem um que apareceu muito, eu falei muito sobre isso na minha tese, que é eu não sou nada. Isso me fez pensar muito, o que esses sujeitos estão querendo me dizer, né? Vários pacientes vinham falando, eu não sou nada. Ou então eu não tenho nada, ou meus amigos não são nada, eu não tenho amigos. É sempre algo no negativo. Há uma cobrança muito grande, né? Uma cobrança muito grande. Da pessoa, né? A pessoa se cobra, né? Tem uma frase da Maria Rita Kell que ela fala assim, diante da exigência do tudo ou nada, esses sujeitos eles se colocam do lado do nada. E não aceitam de forma alguma o segundo lugar. Então, é sempre o tudo, é sempre esse nada. E esse nada, no discurso desses... O tudo é alta performance. O tudo é alta performance. Mas o interessante de observar no discurso desses meus pacientes é que esse nada, eles sempre fazem referência a um tudo. Ou seja, tem algo por trás escondido. Sim.
que não aparece, ele não fala até no discurso no início, depois que a gente começa em terapia a trabalhar essas questões. E aí esse nada estava sempre referenciado a, por exemplo, eu não tenho amigos, quer dizer o seguinte, eu já tive amigos antes, pode até ser os meus amigos, mas a convivência não é a mesma. Então assim, há algo que é o tudo e eu sou nada, agora eu tenho nada. Então, né, entre esse meio termo entre o tudo e o nada, que é o normal da gente se relacionar, né, com a vida, as coisas são sempre relativas, né, algo não é sempre o melhor de todos, é bom, mas é um pouquinho ruim, foi legal, mas foi um pouquinho ruim também. Diante dessa exigência do tudo ou nada, não consegue ele balancear, não consegue ver de uma maneira mais, é algo mais radical, né? É algo mais ideal, eu diria. Que é ideal do tudo e do outro lado bem radical sobre esse nada. Se não conseguiu aquele ideal, ele se vê como um nada. Isso. E é importante entender também que, na maioria das vezes, esses sujeitos não têm noção disso. Eles não sabem o que é esse tudo. Eles não sabem o que foi perdido. Você falou sobre a perda, mas um detalhe interessante, assim, está muito relacionado a uma perda, mas uma perda que esses sujeitos não sabem exatamente o que. Isso é uma grande diferenciação em relação ao luto. O luto a gente sabe, ok, estou triste com um fato ocorrido, ou que uma possibilidade perdida, o que for que seja, consegue visualizar um pouco. Os depressivos, eles se encontram num lugar de desamparo frente ao que eles sentem, porque no final eles só sentem mal, uma falta de vontade, uma insensibilidade às coisas, aos sentimentos, mas não sabem exatamente o porquê. E isso é muito difícil para eles lidarem com isso. Os homens têm sofrido muito com a depressão. Como identificar a depressão? São duas perguntas diferentes, né? Acho que essa primeira pergunta tem muita coisa para falar sobre depressão e masculinidade. Porque parece que não é o mal das mulheres, né? Como você falou antes da gente começar. Sim, parece assim, há uma quantidade de diagnósticos, várias pesquisas demonstrando isso em relação às mulheres. Né, como se tivesse alguma coisa do universo feminino que favorecesse que elas desenvolvessem mais a depressão. E não os homens. Os homens com índice menor. Então há uma epidemiologia maior de mulheres do que homens em relação à depressão. Mas tem alguns dados interessantes que fazem a gente pensar sobre isso. Que a quantidade de suicídio em homens é maior do que em mulheres. Então tem pesquisa nos Estados Unidos, pesquisa no Brasil mostrando o quanto que esses suicídios são maiores com os homens. E também tem a própria questão do alcoolismo, que pode esconder uma depressão por trás, que também diz algo sobre esses diagnósticos pode ser um alcoolismo, mas é porque um escape desse sujeito para algo que ele não está conseguindo lidar com a depressão de fundo. Os homens não estão conseguindo dizer que estão com depressão. É muito mais aversivo para o homem, é muito menos permitido na nossa sociedade que um homem se diga deprimido. E não só isso, lide como chorar. Para um homem chorar na nossa sociedade é muito mais cobrado dele. Ainda é. Né? A gente vê como exemplo, assim, na Copa do Mundo de 2014, os homens choraram bastante na Câmara, foram muito criticados sobre isso. 2014 foi qual mesmo? Foi do 7-1. Mas não tinha nem que chorar. Aquilo ali é uma boa razão para chorar, né? Aquilo ali não, tem que dar outro exemplo. Mas assim, é algo que eu quero inclusive desenvolver pesquisas mais sobre esse tema, sobre essa depressão silenciosa que acontece muito nos homens, que é a depressão sem choro. A depressão que apresenta menos sintomas claros, mas depois acontece um suicídio, você vê que já estava acontecendo muitas coisas até ocorrer o suicídio. Suicídio não ocorre do nada. E não ocorre... O homem tem que ter coragem para dizer que está com depressão. Muita coragem.
que de certa forma Ser tem homem. tem que ser muito O homem. homem tem que ser homem para dizer que está com depressão. Gostei dessa colocação. O homem tem que ser muito homem, muito macho, para reconhecer as suas vulnerabilidades, suas fragilidades, algo que normalmente é escondido. Então, ele sente Que é o sozinho. termo depressividade que você falou. O termo de depressividade que eu falei antes aqui com você é o oposto da depressão. É um termo que é utilizado pelo Pierre Fidida, que é um psicanalista francês, e ele fala sobre isso com base já em outros autores, como Melanie Klein vinha falando sobre isso, mas para mudar o termo depressão, né, a depressividade é a capacidade de entrar em contato com o luto, com a tristeza, perdas, né? com as perdas que são necessárias para o movimento da vida. A vida é um ir e vir, né? Tem o bom, tem o ruim, tem etapas, tem coisas que você vivenciou e não vai vivenciar mais. Exige que a gente lide com o afeto tanto da alegria quanto da tristeza. E a capacidade de lidar com isso, de se enlutar, de se entristecer, o Fedidá chama de depressividade. E ela é um critério de saúde mental, que é a pessoa que consegue lidar com essa depressividade bem, ela está mais distante de desenvolver uma depressão. Então, é um critério de saúde mental mesmo, você conseguir lidar com a tristeza. Com as suas perdas, com as suas derrotas, com as frustrações, né? Isso. Olá, Paulo Cavalcante, obrigada aqui pela presença. Deixa eu cumprimentar aqui você que está assistindo aqui na VMV TV. Você pode mandar sua pergunta aí no chat que o Thiago encaminha aqui pra gente, pro Gregório responder as suas dúvidas a respeito do assunto depressão. E eu quero cumprimentar também o pessoal aqui das redes sociais, o Alexandre Albuquerque, José Carlos Barreto, Rubem Galina, Ricardo Nakayama, José Fernando, Delvacir Tigre, Vitor Tomkizak, André Procópio, tudo bom? Eduardo Dematei. Oi, pessoal, vocês podem mandar as perguntas aí que a gente vai passando aqui para o Gregório para ele responder. E o tema hoje é vencer a depressão. Como agora você falou a respeito dos homens, que o número de suicídio é muito maior entre os homens, a nossa cultura não permite a eles dizerem que estão sofrendo, que estão deprimidos. Quais são os... Como identificar, como o homem saber se ele está realmente com depressão? Bom, Como homem e como a mulher também, né? Falou que o homem sofre mais com isso, eu acabei botando só para o homem. eu não diria que ele sofre mais, né? Mas assim, talvez, né? a depressão Talvez ele tenha mais dificuldade de lidar com as emoções. Sim. E as mulheres estão mais acostumadas a lidar com elas. sim, com certeza. Acho que as mulheres são muito mais resistentes que os homens. Elas sofrem, acostumadas a levar pancada lá, ó. Sim, e nesse critério de, pensando como entrar em contato com a tristeza como um critério de saúde mental, as mulheres então fazem mais isso, né? Elas falam mais das suas emoções. Falam talvez, mais sobre né? as suas emoções. Até pensando Talvez isso no meu consultório, e até colegas de profissão, há mais mulheres procuram terapia do que homens. E muitos homens também procuram, falando, ó, eu vim só para falar do meu trabalho. Não quero falar de... Nem falar da minha infância, não, por favor. Isso. Eu quero mudar só isso aqui. Mas isso aqui vai estar relacionado com toda a infância, com toda a história de vida da pessoa. E aí, no fundo, acaba falando. Acaba falando, eu vim aqui falar de trabalho, estou até falando de outras coisas. Isso é legal. Mas é diferente. Eu acho que as mulheres, de fato, têm uma abertura maior para falar sobre as emoções, para fugir de questões de fazer terapia é coisa de doido, dessas coisas que ainda tem, né? Ainda existe. E eu acho que é um pouco mais forte no universo masculino. Acho que a minha experiência diz o contrário. Quem faz terapia, quem é doido é quem não faz terapia. Em terapia é onde a gente trabalha as nossas doidices, né? O que a gente tem, os nossos sofrimentos. Então, vejo muitas pessoas não fazem terapia e
carregam esse sofrimento pro resto da vida. Mas a sua pergunta Sofrem antes... mais do que precisariam, né, sofrer. Os sinais que podem mostrar que a pessoa está sofrendo de depressão. Se ela está... Existem critérios até mais objetivos, como o quanto que está te atrapalhando no seu trabalho, né? O quanto que isso está te impedindo de se movimentar na vida, de fazer coisas que você gostava antes e não tem mais prazer. Então, eu acho que a grande questão é como identificar a depressão sendo diferente de uma questão que é uma questão da tristeza momentânea. Então, acho que é uma questão temporal, de quanto tempo que você está assim mesmo, né? A outra é se você consegue reconhecer esse sentimento, como, por exemplo, eu tô muito triste porque terminou um relacionamento, ou, não sei, tem alguma perda muito grande na vida. O quanto que o que você está sentindo, você consegue reconhecer de alguma forma. Então, é muito importante para conseguir identificar, porque muitas vezes não é muito claro. E também é importante conseguir identificar no outro. E para a gente fazer isso, é bom a gente também quebrar os nossos preconceitos de depressão, mimimi, frescura, né? Já ouvi isso de pessoas que eu convivo, assim, está estudando depressão, é a frescura do século. Então, é importante a gente estar aberto que essa mesma pessoa que diz, essa é a frescura do sexo, pode ter um amigo do lado dele que nunca vai se abrir com essa pessoa, justamente porque não há esse espaço. Não tem como, né, conversar com uma pessoa que pensa assim. Não tem como você falar sobre isso. Então, é estar aberto a ouvir, a falar, inclusive, sobre isso, encontrar apoio ter amigos, rede, família, ter alguém que você consiga falar sobre isso. E aí você consegue identificar um pouco mais para que até você decidir procurar uma terapia, um tratamento que seja mais especializado para a depressão. Onde que as pessoas assim mais erram quando vão tratar a depressão? Onde elas erram? Como assim? Até familiares ou que querendo ajudar uma pessoa que está em depressão, onde que elas mais erram? Onde que os tratamentos, erros comuns no tratamento da depressão, pessoas que você falou agora de situações de pessoas que veem isso como uma frescura, né? Como algo, minimizam o problema e não entendem a gravidade da doença. E no próprio tratamento da depressão, não falo no tratamento clínico, eu falo no que talvez seja muito mais comum do que saibamos. Sim, a pessoa acha que quer ajudar e atrapalha. Eu gostei da sua pergunta, né? Eu acho que é algo que eu até tinha pensado em falar e talvez iria esquecer. Mas existem certas atitudes e falas que podem atrapalhar muito essas pessoas. E uma é você não reconhecer esse lugar que essa pessoa está em sofrimento, que é o que a pessoa está frescura, que é o que a gente acabou de falar. Mas há outros que é você também trazer assim, você tem que ser mais positivo. Só que a pessoa não está conseguindo ser positiva. Se fosse fácil assim, há situações que você ser mais positivo, você consegue. Mas ela já tentou fazer isso e ela não conseguiu. Então, a partir dessa fala, a pessoa chega na conclusão que então a culpa sou eu. Eu que trago energia negativa, eu que penso sempre em questões horríveis, eu que sou horrível, eu que não consigo. Então, eu acho que a gente tem que entender que esses sujeitos, eles estão numa situação de fragilidade, de pegar muito para ele todas as questões, vivências ruins. Isso eu falo até para os terapeutas, porque isso vai voltar na terapia.
De que forma? Por exemplo, o paciente falar assim, eu acho que tem algumas pessoas que não têm tratamento. Ele está falando dele, que ó, meu sofrimento é o maior do mundo. Lembra da questão do ideal que eu falei? Meu sofrimento é o maior do mundo e não tem tratamento. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Então, até na terapia vai voltar essa autorrecriminação. Então, quando a gente vem falar com essas pessoas de uma forma assim, seja mais positivo, você está trazendo energia negativa. Ele já tentou ser positivo. E ele falhou e aí ele vai falar, então é porque eu sou horrível. Aí lê todos os livros de autoajuda e não consegue aplicar, né? A autoajuda, nesses casos, é bem complicado, assim, pode ter um efeito muito porque ele muito vai ficando ruim. Angustiado, né? De não conseguir aplicar em si aquelas dicas, né? Exatamente, vai ver, as pessoas conseguem, tá vendo aqui, um livro de autoajuda, eu não estou conseguindo, tá vendo como o meu sofrimento é o maior do mundo e o meu caso não tem solução? Agora, eu queria que você falasse o que é comum às pessoas que conseguiram vencer a depressão. O que é comum às pessoas que conseguiram vencer? Eu acho que, pensando no programa Alta Performance, né, até pensando no seu histórico como lutadora, eu acho que, inclusive, eu já ouvi várias pessoas, lutadores ou competidores, falando sobre isso, sobre a capacidade de perder, né, que é você conseguir perder e se levantar, e conseguir lidar, perder e melhorar depois para a próxima. Mas para você conseguir melhorar, você tem que conseguir lidar com a derrota. Com a derrota. E a depressão é muito essa falha, essa incapacidade de lidar com esses movimentos da vida, que eles ficam estagnados num tempo, ele fica estagnado no passado, o afeto dele fica no passado e ele vive no presente, por isso ele não sente nada. Mas o que é comum então às pessoas que conseguiram vencer a depressão? Até na sua análise da tese de SUS, talvez você tenha tido a oportunidade de conhecer pessoas que passaram pela depressão. E se foram várias pessoas que passaram pela depressão, se tinha algo em comum a elas. Tem esse algo em comum a essas pessoas que venceram a depressão. É a capacidade de lidar com a tristeza. É a capacidade de entristecer. E isso é paradoxal para a gente pensar, né? Depressão não é excesso. Elas entraram na depressão exatamente porque não tinham capacidade de lidar com a tristeza, com a perda. E aí depois venceram porque minimizaram talvez a perda? Mas assim, pensando na depressão mesmo, procuraram ajuda, procuraram terapia, entraram num processo talvez de um sentimento. falar, eu penso assim em situações, por exemplo, em que, por exemplo, você identificou que são pessoas que desenvolveram fé, ou são pessoas que desenvolveram a resiliência, desenvolveram, né, a antifragilidade, são pessoas que se despertaram para um outro objetivo, talvez, não sei, eu estou chutando aqui, está sendo um chutômetro, né, porque... pensando inclusive que a gente falou sobre masculinidade. Se você identificou alguma coisa, algum ponto em comum, sabe, a essas pessoas que conseguiram superar, né, a situação, quando estavam realmente em depressão. Então, conseguir de alguma forma, e aí a terapia está aí para isso, para ajudar nesse processo, a desenvolver uma capacidade de entrar em contato com as vulnerabilidades. A gente falou aqui sobre masculinidade, vulnerabilidade, entrar em contato com a tristeza, se movimentar e conseguir perder, conseguir até ganhar, pode ser algo difícil de lidar, porque a pessoa pode imaginar, vou ganhar e as pessoas vão me idolatrar e vão chegar na rua todo mundo pedindo autógrafo, e ela tinha um sonho que era de uma forma, quando ela consegue, eita, esse sonho não foi tudo isso. Então, é a capacidade de realizar, que é entrar em contato com o meio termo, para colocar numa palavra assim, né? A gente falou sobre tudo e o nada,
entrar em contato com o meio termo, porque o que é real é o meio termo. A gente imagina essa entrevista aqui, eu posso imaginar, não vou falar sobre isso e tal, amanhã eu sei que eu vou esquecer de falar alguma coisa. Você vai esquecer de perguntar alguma coisa e podia ter falado sobre isso também, mas a gente está falando sobre muita coisa. Esse é o meio termo. Ela não é perfeita, ela também não é nada, ela é o que ela pode ser. Então, assim, a terapia é um lugar que pode ajudar essas pessoas a redesenvolver o que ela não está conseguindo lhe dar, essa capacidade de conseguir se movimentar na vida. Por isso que a depressão é algo que é estagnado, né? Então, talvez o que foi comum a essas pessoas foi que elas buscaram ajuda, né? Elas buscaram ajuda e para lidar com o seu sentimento, com o que ela estava sentindo, com uma vulnerabilidade. Então, eu acho assim, pensando no alta performance, assim, e na palavra que você falou, vencer a depressão, o passo para vencer a depressão, no início, é dar um passo para trás. Que é assim... Reconhecer, né? Reconhecer, para entrar em contato, para conseguir superar e elaborar. Então, não tem uma receita para você vencer de cara. Para vencer, a gente tem que reconhecer. Na luta, a gente se afasta para reconhecer o adversário. A gente vê as características do adversário para saber o que você vai, qual a técnica que você vai usar para sobrepor sobre a técnica que ele apresenta. No caso, casa perfeitamente com com essa... É uma ótima metáfora. Até porque nessa metáfora de luta, tem uma metáfora que eu utilizei na minha tese, que é o depressivo é igual ao lutador que não foi para a luta. E assim, ele nunca perdeu. Então, imagina essa pessoa assim, se ele for para a luta, ele pode ganhar e não ser tudo aquilo que ele imaginou, ou ele pode perder também. Agora, se ele não vai para a luta, ele nunca perde. Então, qual a característica de pessoas, né, de vencedores nesse sentido também? De conseguir perder. E qual a característica de pessoas que conseguiram vencer a depressão? Conseguiu dar um passo para trás, para entrar em contato com esse sentimento, para procurar ajuda, para procurar uma terapia, ou até reconhecer outras formas de ajuda também, para conseguir lidar com o que ele está sentindo. Há pesquisas que mostram que há vários campeões, grandes campeões, que depois da primeira derrota, né, derrota na carreira, assim, quando eles estavam na fase de crescimento, assim, eles tiveram uma queda vertiginosa e nunca mais cresceram novamente, nunca retomaram a carreira. E são pessoas que têm, na verdade, dificuldade de lidar com a perda. E que não conseguiram suportar a derrota, não conseguiram suportar a derrota. Então tem vários nomes assim bem conhecidos, né? Que estavam em primeiro lugar no ranking do tênis mundial e tudo. E aí depois da derrota caiu vertiginosamente e nunca mais conseguiu retornar. E são pessoas que estavam acostumadas no seu treinamento, na sua fase de evolução na carreira, a ouvirem muito elogios. Nossa, mas ele é um gênio. Nossa, ele é um gênio. Ele não precisa nem treinar, ele é um gênio. E quando elas viram que aquilo ali não era real, né? Quando elas se viram em derrota, né? Caiu aquele ideal que elas tinham criado, que eles ajudaram a criar com o que eles ouviam, né, do meio que eles estavam, no contexto em que eles estavam vivendo. E nunca mais retornaram a serem campeões. Daí existe uma tese que fala da diferença entre pessoas que são estimuladas ao esforço e pessoas que são elogiadas pelo talento. Interessante, seria bacana você estudar também a depressão entre os atletas. Eu queria que você falasse assim, o que é importante. Você falou assim de várias coisas assim, que você falou que pessoas que buscaram a terapia e tudo para vencer. E teve uma pessoa que mandou a pergunta: o quanto que a atividade física pode ajudar as pessoas que estão em depressão?
Se você chegou a estudar isso e a perceber isso na sua análise. Existem muitas pesquisas que falam sobre atividade física. Ela ajuda na depressão? Com certeza. A grande dificuldade é levantar e andar, né? É porque esses sujeitos não têm vontade de levantar da cama, eles falam, eu odeio atividade física. Uhum. Então, se ele fizesse atividade física, ok, seria bom. E depois de fazer atividade física, eles se relatam mesmo, foi bom. Mas é bem difícil de que eles se coloquem em movimento para fazer isso. Uhum. E aí eu até reconheço até a medicação, um lugar, que ela pode ajudar nesse sentido também. De como é que você ajuda uma pessoa que não quer sair da cama, né? Uhum. Então a própria medicalização tem esse lado de que eu tenho uma crítica em relação a que hoje em dia há uma certa tendência assim de alguns médicos receitarem antidepressivo para pessoas que não deveriam estar tomando, mas ela tem uma função muito grande de ser um aliado nesse tratamento, porque é muito difícil o tratamento desses sujeitos. Não só a própria terapia também. Muitas pessoas procuram terapia, desses sujeitos, procuram assim, eu vim aqui só para confirmar que não tem nada para fazer. Entendeu? Que o meu destino é esse. Porque ele está sentindo tão mal assim, que ele sem esperança também. Então, ele não vai ter esperança em relação à própria terapia. Então, sim, um depressivo que consegue dar esse passo de fazer uma atividade física é muito importante, é muito interessante isso. Mas é muito difícil que ele vá. Que ele tenha. É engraçado que eu vejo similaridade com um assunto que eu acabei de falar, do talento, o esforço. O quanto que o esforço pode ser decisivo para sair da depressão. Né? Porque para esses sujeitos, o esforço é sair da cama. Pois é. Coisas que as pessoas fazem... Tem que botar um monte de espinho na cama dele, que é para ele pular da cama. Coisas que as pessoas fazem até de forma... águia, né? Deixar o ninho bem desconfortável, assim, para os... Bom, não sei. Não vai ser essa a terapia recomendada. Meio controversa isso aí. Não vai tornar o ambiente bem inóspito, bem desagradável, a pessoa sair da cama. Mas tem coisas que a gente faz que são banais, para esses sujeitos são bem mais difíceis. Uhum. Como levantar da cama, como ir para o trabalho. Então assim, quando eu penso em atividade física, eu penso o seguinte, é importante conseguir identificar inclusive algo que seja mais do que só uma atividade física. Que não seja só correr, para que ela... mas eu gosto de jogar tênis, eu gosto de... Algo que a pessoa consiga ligar com coisas que ela gosta, ou então, eu gosto de futebol, gosto de jogar algo coletivo, com outras pessoas. Isso é muito importante, para que ela consiga inclusive desenvolver uma rede de amigos, de estar em movimento. Isso é muito legal. Agora, a atividade física por si só, é difícil das pessoas, desses sujeitos, quererem ir lá e fazer atividade física. Você sabe que a corrida, ela começou para muitas pessoas como um escape para a angústia e depois se tornaram grandes corredores? Pode ser ótimo. É um exercício, se você parar para correr, você faz corrida, alguma coisa assim? Eu jogo futebol, mas corrida eu não, por exemplo, corrida eu já não... Corrida não, né? Gosto muito não. Pode ser andar de bicicleta, talvez. Tem muitas pessoas que começaram a correr, eles falam assim, da dificuldade que é. Primeiro que é uma coisa meio ingrata, né, assim, digamos, né? Você ficar correndo aquele esforço solitário, só você e você, né? Você e você mesmo, correndo sem fôlego até você adquirir o fôlego, mas com o tempo aquilo ali se tornar um escape para a angústia. Sim. E o primeiro passo é o mais difícil. Você começar, você ou procurar a própria terapia, ajuda, ou até nisso aí, de fazer alguma atividade física, pode ser, o primeiro passo é o mais difícil. Isso é bom até para as pessoas que estiverem assistindo, né, que estão se sentindo dessa forma. É interessante reconhecer isso. Porque pode estar se sentindo sem esperança e tal, de que o primeiro passo
é o mais difícil. Depois não é fácil, mas está no caminho, já está no movimento, Começar o movimento. A questão é ter força, Isso. ser forte e corajoso para começar o movimento. Sim. Exige muita coragem também. Pois é, a minha próxima pergunta a você era exatamente essa. Qual o primeiro passo para seguir adiante quando você está deprimido? Então, o primeiro passo é o primeiro esforço. Sim. Qual o primeiro passo? Essa é uma pergunta boa também, pelo que eu já estava falando aqui agora, de que esse sujeito está sem esperança. Então, ele não acredita muito nesse primeiro passo. Ele não acredita muito assim, mas isso não vai dar muito certo. E até quando ele parece que ele está dando o primeiro passo, é uma armadilha muito grande. Assim, tá falando, viu como eu não gosto. Mas já chega procurando mais ou menos o fracasso nesse sentido. Então, como que essas pessoas podem procurar ajuda? Eu acho que a premissa básica aqui é que a cama é uma armadilha. Mesmo os seus próprios sentimentos desses sujeitos são uma armadilha. Ele não sente vontade de sair de casa, não sente vontade de comer, não sente... Então, essa questão, o primeiro passo é o mais difícil porque ele tem que ir contra o que ele está sentindo. Então, no início, ele tem que ir fazer coisas que não condizem com o que ele está com vontade de fazer. Sem sentir vontade. Para depois se encontrar o sentido. Eu acredito que talvez fazer sem sentir vontade. Não tem vontade de sair da cama, mas você vai sair. Não tem vontade de ir para o sol, mas você vai para o sol. Não tem vontade de caminhar, mas você vai caminhar. Mas é sem vontade mesmo. Mas tem uma armadilha também. Quando a gente é atleta e a gente busca alta performance, não são todos os dias que você vai levantar da cama com vontade de sair para treinar, não. Você vai fazer um treino de luta, vai ter que levar soco na cara, sair trocando porrada, não tá a fim de ficar nessa cama. E aí num dia chuvoso assim, a gente levanta mesmo sem estar com vontade. Muitas vezes sem estar com vontade. Há um esforço, né? É necessário um esforço. Sim, mas eu acho que há uma armadilha aí que eu acho que é importante a gente falar. Pela forma como você falou, me lembrou assim. Me lembrou como se fosse alguém de fora falando para uma pessoa que está depressiva, assim. Sim. Mas não está com vontade, mas vai levantar. Vai. Mesmo que tenha que pegar na mão da pessoa. Pode ser uma grande armadilha e seguir essa linha. No seguinte sentido, de que a pessoa levanta, mas ela não quer levantar e ela não encontra sentido naquilo. E aí tudo que ela faz fora também não encontra sentido. E aí ela volta para a cama e é como se ela nem tivesse saído. Então, assim, é importante conseguir criar um vínculo, retomar esse vínculo com essa pessoa. Por isso que eu falei da atividade física. Por si só, ela não resolve, sabe? É importante que se encontre um sentido dentro da atividade física. A não ser que nessa atividade física ela encontre um sentido. Né? Isso. Mesmo que seja uma corrida. Você fala, se for só correr, é uma atividade física correr. Isso. Mas para muitas pessoas tornou-se Mas para encontrar um sentido, tem que ser menos forçado nesse sentido, assim, tem que ser mais incentivado, mais acolhido, entendeu? É acolhido que essa pessoa que não está sentindo vontade, não está... Quando essas pessoas se sentem acolhida, ela sente mais vontade de sair. Quando você fala assim, mas sai do mesmo jeito, ela se sente pouca... Ela sai já pensando na hora que ela vai voltar, entendeu? Então pode ser uma grande armadilha também se for dessa forma. Então é como se fosse assim, não estou reconhecendo o seu sentimento, entendeu? Não pegou nenhum caso desse não, que a pessoa saiu forçado e depois conseguiu? Saiu forçado? Não dessa forma. Eu vou te mostrar alguns, tá? Tá bom. Depois. Se você está passando por isso, manda aqui pro Gregório. Se você conseguiu se esforçar e saiu da depressão, será que era depressão mesmo, né? Pode ser também, com certeza. A questão assim, eu falei, não é...
é uma armadilha, pode ser que... pode funcionar para algumas pessoas, e pode outras ser que pode seja ter o uma efeito armadilha, né? contrário. Entendi. Entendeu? Nesse sentido, de aí a as pessoa coisas se não sentir são exatas, né? ainda Então, pior. Tá certo. Deixa eu aqui cumprimentar aqui o pessoal aqui nas redes sociais. Ana Paula Gomes, Joiana, manda sua pergunta aqui pra gente. Paulo Cavalcante, Ulisses Sampaio, Newton Lima, Cristiano Martinelli, Laurenice Borges, Marcela Adorno, Matheus Caldas, Lucinete Oliveira. Oi, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Vocês podem mandar perguntas aqui para a gente passar para o Gregório, que é o especialista em depressão, no assunto depressão. O que mais lhe chamou a atenção nesse estudo? O que mais me chamou a atenção? Bom, a gente falou sobre essa questão dos homens, das mulheres, isso me chamou muita atenção. A dificuldade no atendimento também dessas pessoas. Então, se fala muito em psicologia sobre o terapeuta tem que fazer supervisão, tem que fazer análise, porque ele também não aguenta essa destrutividade. Ele acaba podendo entrar em conflito assim com o paciente. Não, mas você vai melhorar. Ele fica angustiado querendo ajudar e Exatamente. se sente um pouco incapaz de ajudar, de fazer a pessoa mudar de situação, né? A pergunta é como ajudar uma pessoa Fica frustrado, né? que não quer ser ajudada? Tá aí uma pergunta que há muito tempo eu faço. Essa é uma boa pergunta. Até porque... Eu faço como coach. Coach. Eu pergunto como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Porque assim... Porque eu conheço várias pessoas, que sim. não querem ser ajudadas. Não, e na própria terapia, até quando o paciente procura, até quando parece que ele tem uma certa resistência. Não é simples assim, como a gente até imagina no início do curso de psicologia. O paciente vai falar, me ajuda, e você fala, eu tenho conhecimento, eu vou te ajudar. Não é assim que funciona. Então ele tem que lidar com essa angústia do terapeuta. Até porque, bom, eu dei aula para alunos de graduação, no início do curso, sempre perguntava qual que é a sua motivação nesse curso. E os alunos de psicologia falaram muito sobre isso. Quero ajudar as pessoas. E aí como é que você ajuda uma pessoa que não quer ajudar? O primeiro passo é você lidar com a sua vontade de ajudar. Se você quiser ficar ajudando demais, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Você tem que primeiro lidar com essa sua frustração de que não vai sair, vai chegar lá e vai ser uma mil maravilha, a terapia vai curar do dia para a noite. Não, é um processo. Dos dois lados. Tanto do lado do terapeuta, do lado do paciente. É um processo que vai caminhando aos poucos. E aí, mais ao longo prazo, a gente vê os resultados e aí até satisfaz muito essa vontade que a gente tinha inicial. Mas de início, não é assim que vai andar as mil maravilhas no início. Não é assim que funciona. Qual o conselho que você daria para quem está sofrendo agora? Quem está sofrendo, quem está em depressão, um conselho é que o seu sofrimento não é o maior do mundo. Que existe ajuda, que apesar de você não sentir que tem solução no seu problema, é possível que você consiga sair desse lugar. Apesar de você se sentir uma pessoa horrível, apesar de você sentir que está muito culpada por alguma coisa, apesar de você não estar com vontade de viver, existe ajuda para lidar com essas questões e que você não está sozinho nessa luta, que é uma luta contra a depressão. Então, acho que é isso, você não está sozinho. Bacana. Existe... procure pessoas que possam te ajudar. Tanto, não estou só falando de terapia, também amigos que sejam verdadeiros, que consigam te ouvir, que consigam te entender minimamente. E se tiver alguém que não te escutou, que também não é o fim do mundo nesse sentido, assim, de que
vão ter pessoas que não vão conseguir te escutar. Então, assim, você não está sozinho. Legal. Eu sempre pergunto para os meus convidados, e é uma coisa bem particular, o que considera mais importante na vida? O que eu considero mais importante na vida? É. Que pergunta, né? O que é mais importante na vida? Eu tenho uma meta de vida. Que assim, é conseguir estar presente no momento que você está vivendo. Porque a gente faz muita projeção para o futuro, a gente pensa em tempos do passado, coisas que a gente gostaria de ter feito, fez diferente, ou oportunidades que não foram exatamente como a gente imaginou. E é muito difícil você estar presente no momento que você está. Que se você está com alguém, que você esteja com essa pessoa, ou se você está numa festa, que você consiga estar presente nessa festa. Você pode não estar gostando por milhões de motivos. Então, o que eu acho importante na vida é conseguir estar presente onde quer que você esteja. Buscar o sentido na sua vida, porque ele não é dado. O seu sentido pode ser diferente do meu e de outras pessoas. Então, isso é buscar a autenticidade. Porque a gente vê muito, né, as pessoas que não conseguem ser autênticas porque estão satisfazendo um desejo que não é dela, é do outro, Então, para mim, o que é mais importante na vida é a autenticidade. Agora, para terminar, para ficar registrado aqui nos anais do programa Alta Performance, a dica de alta performance do Gregório. Pode ser uma dica voltada para essa área. De alta performance. Uma dica de alta performance. Para alta performance seria aprenda a perder. Para ganhar, aprenda a perder. Tô achando que ele já foi lutador. Você já fez karatê? Não, luta não. Esporte é mais... Gosto, já joguei tênis, vôlei, futebol, mas... Aprenda a perder. Seria aprenda a perder. Obrigada, Gregório. Muito obrigado, prazer foi meu. Prazer. Aproveito para divulgar também Pode ficar à vontade, se quiser dar um meu recado atendimento. Final aí. Né, eu atendo no consultório na Asa Norte. Então, meu telefone é 99942-5123. Quem tiver interesse em buscar uma terapia, esse é o meu telefone. Então, acho que é isso. Bom. Agradeço a participação. Obrigada. Acho que foi muito bom. Acredito que ao final do programa, o que me chamou mais a atenção foi exatamente o que ele falou, de viver o momento presente, viver o agora. E essa parece que é uma grande estratégia para vencer a depressão, para vencer a angústia, para vencer a ansiedade. Porque quando você está completamente presente no momento agora, viver o agora, que é o poder do agora, você se distancia de tudo que não está no presente. E se você estiver vivendo o momento presente, agora você não vai sentir angústia, você não vai sentir ansiedade. Porque o agora, o que você tem agora, é só você relaxar naquele momento que você está vivendo. E aí você percebe que quando alguma coisa vem te angustiar, você consegue perceber que aquela é o seu pensamento. E que você é mais que o seu pensamento, você é mais que a sua mente. E quando você começa a se distanciar disso, você consegue se empoderar para vencer uma situação mais difícil. E para você se sentir mais otimizado para dar o seu melhor. Eu quero agradecer a você pela sua audiência e até a próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde.